Bom, acho que a maioria que está aí já conhece, né? A gente vai começar mais uma live da Golds, Saúde Integrada. A Golds é uma ferramenta que procura ajudar os filhos de idosos, cuidadores, a fazer uma gestão mais adequada da saúde dos idosos, através de ferramentas que vão fazer com que tenha uma guarda melhor de informações sobre os idosos, sobre remédios, consultas, exames. É uma ferramenta que vai ajudar bastante na gestão da saúde do idoso. E a gente vem há alguns meses promovendo algumas lives sobre temas importantes para abordar com as pessoas aí de mais de 60 anos e também com as pessoas que cuidam dessas pessoas, né? E hoje é um tema bem interessante, é um tema específico, mas é um tema bastante interessante, porque através dele a gente vai abordar algumas coisas bastante relevantes para as pessoas com mais de 60 anos. Então, eu já vi que acho que está entrando já bastante gente. Eu já vou chamar o Dr. Carlos. A Theo já entrou. Boa noite, Theo, também respondendo aí. Eu estou procurando o Dr. Carlos aqui. Tá aqui. Acho que o sinal está um pouquinho fraco, mas já está indo aqui. Não sei porque eu não estou conseguindo aceitar aqui. Agora acho que já fiz o convite aqui. Vou esperar o Carlos responder. Boa noite. Oi, tudo bem, Carlos? Deu Tudo certo aqui, ótimo. demorou um pouquinho. Não, tranquilo, tô te vendo aqui desde 7 horas, o pessoal entra aí. Tranquilo. É, você está me vendo Já bem, está me terminei ouvindo bem? tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Ah, legal, boa. Terminei o consultório aqui, tô totalmente à disposição. É um prazer participar aí. Bom, primeiro, a gente está agora ao vivo também com o Dr. Carlos Eduardo Freudista. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a sua participação e ter disponibilizado um pouquinho aí o seu tempo tão valioso aí para explicar para a gente um pouquinho da sua experiência com a fratura de fêmur, que é algo que vem acontecendo com uma frequência grande. Você vai explicar isso melhor para a gente. Mas, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo seu tempo e gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, antes da gente começar a abordar sobre o tema. Boa noite, Carlos. Boa noite a quem está assistindo. É um prazer enorme participar. É uma patologia, né, que está crescendo muito, a fratura de colo de fêmur. Minha especialidade é a cirurgia do quadril. Na maioria das vezes é onde ocorrem as fraturas por osteoporose, é um grande sítio, né, na verdade o mais comum. Eu sou médico ortopedista, trabalho aqui no Rio de Janeiro, já há mais de 25 anos que eu atuo nessa área de cirurgia do quadril. Meu nome completo é Carlos Eduardo Franklin.
Eu sou médico do Hospital Municipal Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro, da Policlínica de Botafogo, onde eu faço minha clínica privada. E a gente está, né, acostumado a ver tanto o perfil na clínica privada quanto no serviço público, que apesar de tão sucateado aí, o nosso hospital ainda é uma referência em traumatologia, e a gente recebe muito paciente com esse perfil. Então, aí, feita a apresentação, dizer que é um prazer estar aqui e fico à disposição para a gente bater esse papo aí, que vai ser bem legal. Legal. A gente conversou aí há uns dias atrás e você estava comentando que daria até para a gente dizer que a gente está vivendo uma epidemia de fratura de fêmur, né? Está tendo muita fratura de fêmur. Explica um pouquinho sobre isso para a gente, Carlos, por favor. Na verdade, o que está acontecendo é que a nossa população, né, brasileira, mundial, está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais por conta de uma conscientização de atividade física, de uma tentativa das pessoas na melhora da sua qualidade de vida, com alimentação, com atividade física, com medicamento. Então, a população mundial, em geral, está aumentando a sua faixa etária. Aquela pirâmide que a gente tinha no Brasil, que tinha aquela base larga, com muito jovem, e aquele ápice bem estreito, com poucos idosos, hoje em dia, essa tendência está se revertendo. Hoje em dia é um país que está envelhecendo rapidamente, as pessoas estão vivendo mais, e por ser uma fratura mais particularmente do idoso, a gente vive uma epidemia, como você falou. E é uma epidemia silenciosa, porque a osteoporose, ela normalmente não dá sinais, por exemplo, ela não dói, ela não te avisa que ela está presente ou que ela está chegando. Então, além de ser uma epidemia, pelo aumento de expectativa de vida da população, é uma patologia que muitas vezes não avisa quando chega. Então, é importante sempre, como tudo em medicina, e nesse caso também, prevenção é fundamental, né? Acompanhamento em questão de ver como é que está a qualidade do nosso osso, né? Na verdade, é difícil falar, né, da fratura de fêmur sem a gente lembrar da questão da osteoporose, que é algo comum, né, do envelhecimento. O nosso osso vai adquirindo mais poros com o passar dos anos, e a gente pode prevenir isso através de atividade física, de uma dieta rica em cálcio, né, de vitamina D, tomar sol. É importante ter, desde da adolescência, um cuidado com o osso, não é isso, Carlos? É isso aí. Principalmente as mulheres, homem também, mas as mulheres são mais acometidas. Primeiramente que existe uma questão hormonal. Quando você tem uma diminuição após a menopausa, você tem uma diminuição abrupta do estrogênio e progressiva, e isso é um fator determinante para o início dos sintomas. Então é muito importante, como eu falei, a questão da prevenção. A mulher, quando chega na fase de menopausa, procurar um médico, né, fazer um exame, fazer esse exame, na verdade, quantitativo, porque a radiografia é um exame que te dá uma ideia da qualidade do osso, mas o ideal é fazer um exame quantitativo, como a densitometria, que vai te mensurar o tamanho ou a quantidade da perda da massa óssea. O exercício é fundamental, né? O osso precisa de estímulo. O osso, para a célula óssea se reproduzir, o blasto, que é a célula óssea principal que produz osso, ele precisa de estímulo. E isso a gente vê muitas vezes numa situação até que o paciente mais obeso, né, ele tem menos osteoporose. Isso é uma questão que, enfim, é alguma coisa boa para os gordinhos, né? Porque o osso do paciente obeso, ele sofre uma pressão do próprio peso corporal maior, então ele tem uma qualidade óssea um pouco maior. Então o perfil do paciente com osteoporose normalmente é um paciente de raça branca, tem mais osteoporose, mulher, magra, em geral, as pacientes magras têm uma tendência maior a desenvolver o quadro de osteoporose, e fundamentalmente é prevenção, exercício,
medicamento, ter o diagnóstico precoce. Algumas pacientes podem ter uma alteração hormonal mais precocemente, uma menopausa precoce. Isso gera um desequilíbrio aí dos hormônios e pode levar a uma osteoporose mais precoce, né? Paciente que tem menopausa precoce, mas fundamentalmente a prevenção, diagnóstico precoce, e o osso precisa de movimento. O osso precisa ser estimulado. Tá. Mas a fratura de fêmur, ela acaba dando mais em mulher em função dessa maior quantidade de osteoporose ou não? Ela dá igual nos dois sexos? Não, homens têm uma osteoporose, na verdade, começa mais tardia. Tá. Todo mundo, na verdade, com o passar do tempo, ela começa a ter uma diminuição do equilíbrio entre o osteoblasto, que é a célula que produz osso, e o osteoclasto, que é a célula que reabsorve o osso. Então, esse desequilíbrio leva à osteoporose. Você tem muito na produção do osteoblasto, que é a célula boa, e outras na diminuição da produção do osteoclasto, que é a célula que tira o cálcio do osso. Homem também tem osteoporose, mas mulher é muito mais comum, por esse fator hormonal, né? E pela qualidade, pela questão do hormonal e pela qualidade óssea também, que da mulher se deteriora muito mais rápido com o passar do tempo. A gente tem uma estatística assim, aproximada, a gente bateu um papo aí outro dia, a gente estava conversando até sobre isso, a questão da estatística no Brasil. O brasileiro não é muito bom de estatística, né? Mas a gente não valoriza tanto isso quanto os outros países, principalmente os Estados Unidos. Mas tem uma previsão, assim, mais ou menos, de mais de 100 mil fraturas por ano no Brasil, de 100 a 120 mil fraturas de fêmur provocadas pela osteoporose por ano. Então, isso como você falou no início, é uma verdadeira epidemia. É um número impressionante, realmente. E a gente está falando do fêmur, que é o maior osso do corpo. E a gente sabe que, que ele pode sofrer essas fraturas em determinadas, assim, em várias partes dele, por ser um osso grande. Mas qual que é a principal parte do fêmur que o idoso pode sofrer essa fratura? Na verdade, a fratura mais comum no idoso do fêmur, nós temos fratura de punho, fratura de vértebra, né? Os ossos eles são acometidos de osteoporose de uma maneira geral. Mas a parte proximal, a parte mais perto do quadril do fêmur, que a gente divide ali anatomicamente, vou tentar ser mais prático possível para o pessoal que é leigo entender. Existe a região do colo do fêmur, que é logo abaixo da cabeça do fêmur, e existe a região trocanteriana, que é um pouco mais abaixo. As duas são consideradas fraturas proximais do fêmur, ou seja, da parte mais próxima à bacia do fêmur. Então, tanto a fratura de colo e quanto a fratura transtrocanteriana são fraturas consideradas provocadas pela osteoporose. E normalmente são traumas banais, né? São aquela paciente que está em casa, que vai ao banheiro, aquelas atividades mais caseiras, assim, são provocadas por traumas mínimos. Não é diferente de uma fratura de um acidente ou de uma coisa assim. Então, normalmente são traumas banais em domicílio. Então, as fraturas mais comuns no fêmur provocadas por osteoporose são as mais perto da bacia. Mais perto da bacia, ali da cabeça do fêmur, né? Da cabeça do fêmur, Quanto mais perto da bacia, tem colo e região trocanteriana. Essas duas são as regiões mais comuns do fêmur, onde são fraturados por questão de osteoporose. E a gente tem que lembrar também que você pode colocar prótese também em questão de fratura, que é hoje o que a gente está falando aqui, mas pode haver desgaste também. Um paciente mais idoso, que não quebra o fêmur, ele pode ter um desgaste da cartilagem, né? E ter que fazer uma prótese do quadril também, não em questão de fratura, mas por questão de desgaste, que é comum também em paciente idoso. Sim. Que a Inês perguntou se tem uma idade mais comum aí de acontecer essas fraturas. Na verdade, a fratura de fêmur ela vai ter uma prevalência maior conforme a gente vai ficando mais velho, muito em função de termos esse desgaste ósseo natural, né? Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma chance maior de ter esse tipo de fratura, que normalmente ocorre em
em traumas leves, em traumas bestas, assim, no idoso, né? é, Eu lembro que exatamente. quando o Túlio falou, vamos falar sobre esse tema, eu lembrei que meu avô, né, meu avô materno, ele estava na minha casa, eu ainda estava na faculdade, talvez no segundo ou terceiro ano, e ele sofreu uma queda da escada. Aí você fala, pô, ele rolou a escada? Não, ele estava no último degrau, e na hora de pisar no último degrau, ele tropeçou e caiu. Uma queda quase da própria altura, e ele teve uma Aham. fratura de fêmur, ele teve que colocar prótese de quadril, e eu lembro de ter entrado na cirurgia, o ortopedista falou, você está fazendo medicina, você não quer dar uma olhada na cirurgia? Então Uhum. eu Aí entrei, até aí pensei em você fazer desistiu ortopedia. aí você desistiu da ortopedia logo. Não, sabe que a ortopedia era uma opção de eu fazer, porque eu fazia muito esporte, eu sempre gostei muito de Aham. ortopedia, Aham. mas é engraçado, quando o Túlio comentou disso, eu falei, puxa, teve isso na minha família, teve meu avô que teve, e então vai ser bacana conversar sobre esse A tema. maioria Mas, das. Pois não, pode falar. não, não, pode falar. Não, não, isso que você estava falando, a maioria das fraturas são em ambiente domiciliar. São pacientes, em geral, idosos. Respondendo a pergunta, quanto maior a idade, essa possibilidade aumenta bastante em progressão geométrica, ou seja, um paciente de 60 tem muito menos possibilidade ou probabilidade de fazer uma fratura proximal do fêmur ou do colo do fêmur por osteoporose do que um paciente de 80. Então, à medida que vai envelhecendo o osso, e isso naturalmente, você tratando ou não tratando, a qualidade óssea a gente perde com o passar do tempo, mesmo com medicamento, mesmo com cuidados. Eu tenho uma paciente e ela tem uma irmã que se cuidava e que era toda preocupada e que fez uma fratura de fêmur mais cedo do que a outra que não tinha cuidado nenhum por um azar, por um acidente domiciliar. Como eu te falei, a maioria desses pacientes ou tem já uma idade avançada, às vezes enxerga mal, às vezes tem problema de tonteira, levanta da cama com muita rapidez, às vezes vai levantar à noite para ir ao banheiro, ou por problema de bexiga, ou problema de próstata, no caso dos homens, vai ao banheiro de madrugada e acaba tropeçando. Então é muito importante essas orientações, assim, eu acho que isso é legal da gente frisar, pequenos cuidados que a gente tenha com os idosos, que pode minimizar muito o risco. Por exemplo, tirar tapete do caminho, ficar com a luz acesa à noite, deixar um copo d'água na cabeceira para não ter que levantar para beber água de noite, porque a grande maioria desses acidentes, dessas fraturas, são provocados em ambiente domiciliar por, às vezes, uma bobagem, uma quina de uma mesa. A Sociedade de Ortopedia Asbote, eu fui presidente da Sociedade de Ortopedia na Regional Rio de Janeiro, né, no ano de Certo. 2020. E a gente desenvolveu lá, e já existiu, na verdade, um projeto da Nacional sobre casa segura, que são dicas que você dá no site das BOT para tentar minimizar esses riscos. Por exemplo, a questão de mesa, onde a pessoa passa com mais frequência, tirar objetos que possam vir a causar uma queda, a questão da luz acesa, que é copo d'água, a questão de barras de perto do vaso, do chuveiro. Então, existe no site das BOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, dicas bastante importantes. As BOT têm um comitê de osteoporose que trata disso com muita seriedade e com muita propriedade, dando essas dicas aí para tentar minimizar o risco. Não, isso é muito importante. A gente vai abordar bastante essa questão aí de como a gente minimiza essa diminuição das quedas nos idosos. Mas, assim, normalmente, até eu que sou médico, a gente imaginava assim, Carlos, poxa, vamos colocar uma prótese. Parece que é uma Uhum. coisa absolutamente agressiva, que vai acabar com a Uhum. vida daquela pessoa. Hoje não é Uhum. assim, né? Hoje as próteses, a cirurgia, apesar de ser uma cirurgia grande, mas É, a prótese praticamente devolve a vida que o paciente tinha antes, né? exatamente. A gente assim, é, antigamente, quando você as próteses antigamente eram mais. A evolução das próteses fez a gente operar cada vez mais cedo, né? Antigamente, um paciente de 50, 60 anos, você não admitia possibilidade alguma de botar uma prótese nesse paciente. Você tentava lá botar um parafuso, tentar salvar a cabeça do fêmur, porque as próteses duravam um pouco tempo. Então, um paciente com 50, 60 anos que quebrava o fêmur,
estava condenado a fazer outra cirurgia em 10 anos, pela qualidade do material, que era ruim ainda. Eu acho que o grande salto da qualidade nessa cirurgia foi o desenvolvimento de materiais de maior durabilidade, o titânio, a cerâmica. Hoje em dia, uma prótese de quadril pode durar até 30 anos. Então, você opera um paciente que antigamente, até no caso de desgaste, poxa, eu não vou operar porque essa prótese vai durar pouco, depois eu vou ter que reoperar. E o cara ficava condenado a ter dor a vida inteira, esperava ficar velho, né? E a qualidade de produção dele, de trabalho, de atividade física já estava ruim. Então era meio que um contrassenso. Sofrer na idade produtiva para quando ficar velho, operar. Então, com o advento de novos materiais, como eu falei, cerâmica, titânio, as próteses estão durando muito mais. Então, é uma cirurgia grande, sim, é uma cirurgia grande. A gente não quer aqui banalizar a artroplastia. Eu que trabalho com quadril há muito tempo, a gente às vezes vê verdadeiras catástrofes de pessoas que foram operar e botar prótese com pessoas não habilitadas. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia difícil, mas é uma cirurgia que tem um extremo... o paciente fica extremamente satisfeito no pós-operatório, porque ele está sofrendo durante muito tempo, no caso da artrose, e o paciente, quando quebra o fêmur e acha que vai botar uma prótese que não vai não dar nunca mais, muito pelo contrário, o objetivo justamente é tentar trazer esse paciente o mais rápido possível à sua realidade, a gente chama de status pré-fratura. Ou seja, se era um paciente ativo, que andava na rua, que fazia sua caminhada, que ia ao mercado, uma senhora fazia compra, ou pedalava, andava de bicicleta. Então, o objetivo justamente é que ele volte à atividade o mais cedo possível, porque a qualidade de vida dele fica praticamente normal. Se ele for um paciente determinado, que tiver uma boa reabilitação, com uma boa fisioterapeuta, a vida dele praticamente fica normal. Eu tenho paciente aí de 50, 60 anos, eu já operei até paciente mais jovem, que fazem atividade física, jogam tênis, jogam golfe, um vôleizinho de praia, faz uma corrida, pedala. A gente não recomenda esporte de contato, né, porque você pode ter um trauma, um imponderável, né, de uma torção, mas assim, o objetivo justamente é trazer o paciente mais precocemente. Então, a qualidade de vida melhora muito. A maioria dos pacientes que eu opero fala assim, olha, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, que era só isso, assim, tão tranquilo, eu tinha me operado antes. Isso nos casos de artrose, né? Nos casos de fratura, o princípio é o mesmo, tentar trazer o paciente o mais rápido possível para voltar às atividades que ele fazia antes de quebrar o fêmur. Eu tinha esquecido de fazer uma pergunta aqui antes da cirurgia. Quanto mais rápido fizer a cirurgia, no caso de uma fratura, de uma queda, é melhor? Desculpa, cortou, eu não consegui te ouvir. Cortou? Falando um pouquinho antes, assim, no caso de mais cedo ele for melhor, é uma urgência essa fratura de fêmur? Desculpa, mas a pergunta o seu sinal ficou ruim um pouco. Eu acho que é o seu. A gente tem que operar, no caso de queda, tem que operar o mais rápido possível o fêmur? Ah, sim, agora... na verdade, assim, como eu falei, são pacientes com comorbidades. Às vezes é um paciente com diabetes, é um paciente com hipertenso, é um paciente que tem alteração renal. Então, a qualidade da cirurgia, assim, do resultado da cirurgia é diretamente proporcional ao tempo que você opera. Então, é esse paciente perder aquele timing que a gente chama de 48 horas no máximo para tentar operar. Logicamente, por exemplo, é um paciente que toma anticoagulante, é um paciente que toma um remédio que vai prejudicar e que vai ter um risco na cirurgia. É importante fazer um pré-operatório, né? A gente às vezes briga com o clínico um pouco, ortopedista e clínico briga um pouco, porque eles querem esperar. Não, o paciente está com um pouquinho de não sei o que mais alto, a creatinina está mais alta. Mas assim, a gente entende que existe uma
um critério mínimo para fazer um pré-operatório, mas na visão do ortopedista é muito importante que não demore muito para operar, porque faz diferença na reabilitação. Assim, e para quem não sabe, né, a cabeça do fêmur é uma bolinha e ela entra no quadril, né, e junta ali com o acetábulo, né, que é do quadril. Isso, exatamente. E Exatamente. a prótese, ela pode ser só da bolinha, só do fêmur, ou ela é do acetábulo também, ela é total, não é? Como é que funciona Você tem isso? dois tipos de prótese. Você tem dois tipos de prótese, a prótese total e a prótese parcial. Quando você tem uma qualidade óssea boa, né, você não tem desgaste da cartilagem da cabeça e é um paciente idoso, você pode botar só uma prótese da cabeça. Se você já tem um desgaste já da cartilagem, ou é um paciente mais jovem, você bota uma prótese total. Porque as próteses totais, elas duram mais do que a prótese parcial. Então, em paciente jovem, legal. você deve evitar de botar uma prótese parcial, porque é um cara que vai viver muito tempo e é importante você proteger aqui a cartilagem da bacia também. Quando o paciente é muito idoso e tem uma qualidade de artrose não tão grande, você pode botar uma prótese parcial. Tá? Então, para entender o conceito, quanto mais jovem, prótese total, porque dura mais. Quanto mais idoso, também, aí você pode botar uma prótese parcial. E aí a questão do cimento ósseo também, que às vezes a gente fica... Isso aí é um tema de discussão até hoje entre os ortopedistas. Bota cimento ou não bota cimento? Ruim, você bota cimento. Osso osteoporótico, que não vai segurar a prótese, você tem que botar o cimento ósseo. Quando o osso tem uma qualidade melhor, é um paciente jovem, você não precisa botar cimento. Você bota uma prótese que ela vai se integrar no osso. O osso cresce em volta e agarra ela. Assim. Não, perfeito. E é interessante que você estava falando da questão da recuperação, e eu acho que isso é um tema muito interessante, porque também antes tinha uma ideia de que a pessoa colocou a prótese, ela vai ficar muito tempo de cama, ela vai demorar muito tempo para andar, mas assim, o objetivo é começar o mais rápido possível, lógico, dentro das condições de cada paciente, o retorno dele à vida, para evitar que ele tenha trombose, evitar que ele tenha problema pulmonar, problema renal, isso é muito importante, né? Fisioterapia, quanto mais cedo ele começar, melhor, não é isso? Melhor. Como eu falei, esse paciente em geral, ele vem acompanhado, né? A fratura vem acompanhada de um paciente cheio de comorbidade, principalmente na questão da fratura, no caso de osteoporose. É um paciente, às vezes, diabético, hipertenso, que toma anticoagulante, que tem uma circulação ruim em membro inferior. Então, o objetivo é mobilizar esse paciente o mais cedo possível. Aquela coisa de ficar na cama para esperar colar, aquilo é completamente fora de questão. A diferença da reabilitação faz muita diferença. A gente vê isso, às vezes, na diferença do público para o privado. O paciente que tem um plano de saúde ou que tem uma condição financeira melhor, consegue pagar uma fisioterapeuta, consegue fazer fisioterapia para o plano, e muitas vezes o paciente de plano de hospital público não tem essa condição. E você vê a médio e longo prazo que a diferença da reabilitação é extremamente importante na reabilitação do paciente. O paciente que não faz fisioterapia, que fica no leito, aumenta o risco de escara, aumenta o risco de trombose, fica deitado na cama o tempo todo e começa ao acúmulo de secreção pulmonar, para uma pneumonia é um passo, né? Faz uma estase da circulação pulmonar. Então, esse paciente que operou, quando opero meus pacientes, eu opero 24 horas depois, boto sentado e 48 horas depois está andando de andador no corredor do hospital. Isso é fundamental na reabilitação. As complicações se multiplicam em paciente que fica acamado. É muito importante, vocês que estão desenvolvendo essa questão de cuidados com idosos, isso tem que ficar muito claro para quem está assistindo. Você às vezes deixar o paciente na cama, coitado, tá boa, não vamos mexer. Você não está ajudando, você está atrapalhando na reabilitação. É muito importante uma reabilitação precoce, uma fisioterapia precoce, botar esse paciente sentado no dia seguinte, manipular e mexer membro inferior para a questão de melhorar a circulação, diminuir edema, diminuir risco de trombose venosa. Né? É um paciente que você vai ter que anticoagular para diminuir o risco de trombose. Então, a reabilitação, eu diria que
assim, eu sempre brinco com meus pacientes, falo, ó, a minha parte eu já fiz, você está operado, agora a gente precisa dividir essa responsabilidade. A sua recuperação depende muito de você. Não adianta eu fazer uma cirurgia linda, botar uma prótese, a sua dor acabar e você ficar na cama, porque é fundamental uma reabilitação bem feita, porque faz diferença no resultado final. Legal. Tem uma dúvida aqui, Carlos, só para não perder o fio da meada aqui, a Beth perguntou, se eu entendi bem, acho que ela teve que colocar, por algum motivo, uma platina na cabeça do fêmur. E ela quer saber se após os 70 anos, essa platina ela vai desgastar mais os ossos. Se talvez alguém que fez alguma cirurgia óssea, isso aumenta o desgaste do osso com o tempo. Na verdade, assim, toda fratura articular, ela é pior. Porque a cartilagem ela não tem o poder de regeneração. Quando você quebra um osso, aquela célulazinha que eu falei lá atrás, o osteoblasto, ele vem, fica ali na fratura, se reproduz, faz um calo ósseo e o osso fica bom. A cartilagem ela não tem esse poder de regeneração. Então, toda fratura que pega cabeça de fêmur, cotovelo, punho, ombro, que lesa a superfície articular, é um paciente que você tem que acompanhar de perto, porque essa qualidade dessa cartilagem provavelmente vai deteriorar antes do tempo. Eu tenho pacientes que tiveram fratura de acetábulo, por exemplo, fizeram um acidente de carro, queda de moto, fez uma fratura na cabeça do fêmur ou uma fratura de acetábulo. Por ser um paciente jovem, você tenta preservar a cabeça e não coloca prótese imediatamente. Então você bota um parafuso, você tenta salvar aquela cabeça. Só que é um paciente que a gente observa que, com o passar do tempo, a gente pode avisar ele, olha, é uma fratura articular, é uma fratura que você provavelmente lesou o condrócito, que é a célula cartilaginosa, e é uma fratura que tem que ser acompanhada, porque a possibilidade de você desenvolver um quadro degenerativo precoce nessa articulação é muito possível. Então, a gente vê pacientes, às vezes, de 40, 50 anos botando prótese, porque lá atrás fez uma fratura articular. Eu tenho pacientes, eu me lembro muito bem de um paciente, e me marcou muito isso, porque ele é meu amigo até hoje. Eu operei, ele fez uma fratura de acetábulo no dia que meu filho nasceu. Meu filho tem 22 anos, ele chegou de manhã, eu operei o acetábulo dele de manhã e à noite minha esposa foi para a maternidade. E há 22 anos, que é a idade do meu filho, que eu falo com ele, olha, esse quadril aí pode ser que um dia... E ele falou, doutor, até hoje nada. Então, quer dizer, não é uma regra, entendeu? Você tem paciente com fratura articular que vão desenvolver muito bem e que não vão ter artrose precoce. Mas é bom você avisar o paciente. Você fala, olha, é uma fratura articular, é uma fratura que você lesou a cartilagem, tem que se acompanhar de perto, porque a possibilidade de uma doença degenerativa precoce é muito comum. Sim. Isso aí realmente faz diferença. E quem tem placa, parafuso, platina, na articulação, não no meio do osso. Aí não, sim, perfeito. Né? A gente fala de artrose quando é na articulação. Placa, parafuso no meio do osso não tem problema. Quando é na cabeça, ou no joelho, ou no tornozelo, realmente pode desenvolver uma artrose mais precoce. Tem que ser acompanhado. Legal. Não, a Inês lá atrás falou que ela tem uma mãe de 90 anos, então ela toma muito cuidado para que ela não caia. Na verdade, a mãe dela entrou aqui, a tia Vilma, te mandar um beijo para ela, tem 90 anos, está linda, maravilhosa, saudável. Tem que continuar assim, dominando as redes sociais e não caindo. Um beijo para você, tia Vilma. Só fugindo um pouquinho do tema, que apareceu uma questão, eu sei que não é o tema, não é a sua especialidade, perguntaram se fratura no pé, cirurgia de fratura no pé tem que ficar 3 meses sem pôr o pé no chão. Eu não sei se isso é uma regra ou não. O pé tem muitos ossos, né? A gente, assim, na verdade, tem que saber exatamente qual é o tipo de fratura. Hoje em dia, o conceito de cirurgia é mais ou menos o mesmo. É mobilização precoce, reabilitação. Às vezes você tem que achar um meio termo entre colar aquela fratura e não gerar uma atrofia muscular importante, não gerar
um edema, uma dificuldade depois da reabilitação. Existe até um tema de articulação congelada, principalmente no ombro. Existe um termo ombro congelado. Ou seja, é aquela paciente idosa que fez uma fratura de colo de ferro, você tem que esperar colar, mas você não pode deixar a paciente 3, 4 meses com o braço sem mexer, porque senão ela não mexe nunca mais. Então, o conceito, basicamente, assim, operar, né, se for o caso de uma fratura cirúrgica, mas tentar mobilizar precocemente. Em geral, fraturas que você coloca placa, parafuso, quando é cirúrgico o caso, eu acho muito difícil que fique 3 meses sem poder mexer. Eu não estou vendo a fratura, nem, né, eu faço quadril, mas eu tive a minha formação toda em traumatologia. O meu hospital é um hospital basicamente de traumatologia. Então, a mobilização precoce é importante. Eu não vejo assim motivo para uma fratura do pé você ficar muito tempo, se for um caso cirúrgico. Às vezes é um caso que você tem que botar gesso, tem que esperar colar. Mas em termos de cirurgia, a gente opera justamente para poder mexer mais precocemente, evitar atrofia muscular e evitar rigidez articular. Legal. O Léo Medeiros aqui perguntou o tempo aproximado para revisar a prótese do quadril. Como eu falei, as próteses elas vêm se modernizando há muito tempo. Isso foi um benefício da nossa especialidade. As próteses, o momento de trocar uma prótese é quando começa a desgastar o polietileno, que é aquela parte que vai na bacia. Aqui vai a cabeça, aqui vai o polietileno. Então, quando começa a gastar isso aqui, começa a ter um afrouxamento da prótese. As próteses de cerâmica duram mais tempo, em torno de 25 anos. As próteses, quando são de metal com polietileno, o metal, essas próteses são um metal chamado cromo-cobalto, eles têm um coeficiente de atrito um pouco maior. Então, aí 10, 12 anos já tem que trocar. Então, pacientes mais jovens, a gente opta por botar a cerâmica, que é a prótese que dura mais tempo. Isso vai depender do material. Tá? Se você já operou muito tempo atrás e o material foi uma prótese de metal, provavelmente 10, 12, às vezes 15 anos, no máximo ela já começa a soltar. E prótese de cerâmica, por exemplo, a prótese de cerâmica já tem cerca de 20 anos aí no mercado e eu ainda não vi desgaste dela total nesse período. Então a prótese de cerâmica é uma prótese que dura mais tempo, mas depende do material. Legal. Não, a gente tem um exemplo aí, até que é uma dúvida minha da questão da diferença da prótese de quadril com a prótese de joelho. Teoricamente, a prótese de quadril, a recuperação ela é um pouco melhor da atividade das pessoas do que a prótese de joelho. É isso mesmo? Estou certo? Na verdade, tá certo. O paciente de prótese de quadril, em geral, primeiro que a prótese dura mais tempo, porque você não tem ainda o material de cerâmica, por exemplo, você não pode botar no joelho, porque ele é um material que pode sofrer uma fratura, porque o joelho tem um impacto mais intenso aí no caso. Então, as próteses de quadril evoluíram mais rapidamente do que as do joelho. A prótese de quadril, eu acho um pós-operatório melhor um pouco, você tem mais parte mole, você tem um invólucro muscular maior no quadril, então você tem uma reabilitação melhor. O joelho é praticamente subcutâneo, ali você palpa a rótula ali, você já está praticamente palpando a articulação. No quadril não é assim. Então, em geral, as próteses de joelho, as duas são excelentes para reabilitação, tá? Caso de artrose de joelho, é uma grande solução. Mas o que a gente vê na prática é o paciente do quadril ter uma recuperação um pouco mais rápida. Um paciente com 20, 30 dias com a prótese de quadril já está andando relativamente bem e o de joelho é um pouco mais lenta a recuperação. Mas são grandes soluções aí da medicina moderna que melhoraram muito a vida das pessoas. Mas na prática o que a gente vê é o quadril a reabilitação um pouco mais rápida. Legal. Se eu não me engano, aquele tenista inglês, o Murray, pôs uma prótese de quadril e está jogando. Tá jogando tênis, cara. Aquilo é uma coisa bizarra, aquilo é uma coisa. Tem até um filme aí na Netflix, eu acho. Assim, eu já operei atleta, mas assim, né, o cara joga o tênisinho dele final de semana, golfe, né?
Mas o cara jogar em alto sim. nível feito o Andy Murray é uma coisa assim absolutamente inacreditável. Inacreditável. É Ele fez uma inacreditável prótese. mesmo, né? O Ed Murray fez uma prótese de metal, uma prótese chamada Resurface, que há uns anos atrás apareceu na Inglaterra. Eu tive até lá no hospital do cara que começou a fazer. O cara tinha mais de 2.000 casos desse tipo de prótese. Só que a prótese começou a ter limitações porque ela era uma cabeça grande de metal num acetábulo de metal também. E primeiro começou a contraindicação de pacientes em em idade fértil, ou seja, a mulher que quer engravidar. Aquele atrito do metal com metal começou a se dosar no sangue, começaram a fazer um trabalho e vi que os íons de metal pesado, ferro, cromo, cobalto, estavam muito altos. Então começou a se contraindicar para mulheres em idade fértil. Na época foi uma revolução, hoje em dia caiu um pouco em desuso aquela prótese, principalmente o americano, que é muito ligado em estatística e processo, então começou a ter medo de o cara botar uma prótese daquela e depois dosar um nível muito alto de metal no sangue. Então, nos Estados Unidos caiu um pouco de moda essa prótese aí. Mas quando surgiu essa prótese, ela foi desenvolvida e a grande propaganda dela era em relação a você colocar e poder fazer esporte. Ah, E legal. realmente o que o Murray faz é Eu uma não coisa... sabia qual era. Foi interessante que eu lembrei desse caso. Legal saber desses detalhes aí. chama Bacana, porque realmente Resurface. ele ganhou recentemente um jogo de um moleque, um espanhol novinho. Eu falei, "Pô, como é que pode ele, mais velho, com uma prótese de quadril? Inacreditável. É impressionante O mesmo." próprio Gustavo Kirten, né, o Guga, ele encerrou a carreira por um problema no quadril. Ele fez uma artroscopia. Isso aí não estou cometendo aqui nenhuma indelicadeza, porque nenhuma antiética, porque ele falou isso, né, claramente. Ele fez uma artroscopia, uma tentativa de tentar jogando, mas teve uma vez que ele mesmo deu uma entrevista que, né, não conseguia mais e tal. E ele tem uma prótese o Gustavo Kirten tem uma prótese no quadril. Na verdade, abreviou a carreira dele, foi um problema no quadril também. É, Então, é muito comum em questão de movimentos laterais assim do tênis, desenvolve uma artrose bem precoce. entendi. Carlos, a gente está quase chegando aqui no final, mas eu queria que a gente reforçasse alguns pontos com relação aos cuidados para se evitar queda, que eu acho que isso eu queria que ficasse bem marcado, principalmente para as pessoas que cuidam dos idosos, dos filhos, cuidadores. Tem uma coisa que eu lembrei muito, assim, eu, na verdade, reforcei muito para o meu pai fazer, que é o uso de bengala, uso de muleta, uso de andador. É muito importante isso, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito. Não, eu não quero, eu consigo, aqui é pertinho, eu vou até lá. Mas é importante as pessoas que precisam usar esses apoios, né? Como eu te falei, a gente está falando de pacientes idosos, né? Então, a maioria, no caso específico que o nosso assunto, que é a fratura. A gente deu uma pincelada aqui sobre artrose e tal também, mas o foco assim, da fratura em geral, pacientes idosos, às vezes paciente que não enxerga bem. Nós vivemos num país onde as calçadas são uma catástrofe, uma calamidade. O paciente pisa uma pedra solta, um buraco. Então, assim, ter cuidado sempre, levantar da cama, primeiro sentar um pouquinho para ver se não vai ficar com tonteira. A questão da bengala é importante, não ficar com vergonha, porque às vezes é uma segurança maior. Até o paciente, para mim, quando opera, ele fala, doutor, eu tenho que usar a muleta por quanto tempo? Eu falo, olha, a parte da cirurgia, depois com 30 dias, 40 dias, você pode tirar. Agora, eu preciso que você tenha confiança para tirar a muleta. Não adianta eu te falar, olha, no dia tal, a tal hora, você não anda mais de muleta. Mas é um paciente que caiu, é um paciente que sofreu uma internação, uma coisa traumatizante, ficou hospitalizado, ficou longe da família, ficou no CTI, entendeu? Sofreu um procedimento de grande morbidade, assim. Então, a confiança é fundamental. Então, o paciente larga a muleta na hora que ele achar que deve largar. Então, é fundamental essa questão de andar com segurança, né? Não é vergonha nenhuma andar de bengala. Pacientes mais idosos no pós-operatório, eu coloco o andador. Às vezes o paciente, pô, mas andador tem 4 apoios, vai te dar uma segurança maior. Quando você tivesse confiança, você passa para a muleta. E a maioria deles depois anda sem nada, volta a uma vida normal.
mas é muito importante a questão da muleta, até no pré-operatório mesmo, para evitar quedas no dia a dia, que são muito comuns. Assim. Sim. Eu vou até puxar a sardinha para o meu lado aqui. Tem paciente com catarata que está caindo porque não está enxergando, como você falou aí, Pois precisa é, operar a tá vendo? catarata. Precisa Pois fazer, é. às vezes, refazer o óculos está errado, o cara está caindo porque o óculos não está Isso, certo, está enxergando mal, né? exatamente, tem muito disso mesmo. O paciente enxerga aquela questão da distância, né, do foco, né? O cara acha que a coisa está longe, está perto, tropeça. Realmente é muito comum, é muito comum mesmo. Não, dependendo da idade do paciente, às vezes eles perguntam, eu posso fazer o óculos multifocal? Teoricamente, Uhum, todo mundo pode fazer o óculos multifocal, mas em uhum, função do movimento que você tem que fazer, às vezes, com a cabeça para usar esse óculos, dependendo da uhum, idade, da condição do paciente, é melhor que ele faça dois. Use o de longe para aham, ele andar e na hora de ler uhum. ele troque, né, sentado, lendo, ele Doutor, use o de perto. Porque às vezes uhum. essa diferença, ele levantando com aquele óculos que Então, pode dar uma certa tontura, pode fazer com que ele caia. Então isso tem uma certa, tem que tomar um certo cuidado realmente. aham, Carlos, cara, muito obrigado aí. Eu acho que a gente abordou tudo que a gente estava pensando aí em uhum, falar. uhum, Eu queria uhum, só que você desse aí uma dica final para os filhos de idosos, os uhum, cuidadores, os cuidados que a gente tem que uhum, ter, principalmente com eles, para que evite a fratura de fêmur. Mas eu queria agradecer a todos uhum. que entraram aí na live, que participaram, engrandeceram com perguntas aí. E mais uma vez, obrigado pela sua participação, por fornecer um pouco do seu tempo aí. Muito obrigado, eu agradeço aí o convite, foi um prazer, o bate-papo foi ótimo. Eu acho que tem que ficar o seguinte, cuidados é, pré-operatórios, ou seja, tudo é medicina, em geral, é prevenção, né? Qualidade da alimentação, exercício. Ninguém está pedindo para correr uma maratona, mas é importante. A gente tem na pele a vitamina D, que é ativada com o raio solar, que ela ajuda a fixar o cálcio no osso. Então, pegar sol é importante. Aquele solzinho da manhã, medicamento, vitamina D, cálcio, boa alimentação, atividade física compatível com a sua idade, como eu falei, não precisa ser um atleta, mas eu acho que caminhar um pouco todo dia faz bem, ajuda a estimular a célula óssea. A questão da prevenção, tapete, mesa, sempre tirar as coisas do caminho que possam, às vezes, brinquedo de criança no chão da sala, é comum tropeçar e cair. A questão, à noite, vai levantar, deixa um copinho d'água na cabeceira, deixa uma luz acesa, ou colocar fralda também, evitar que esse paciente muito idoso tenha que se levantar durante a noite, é uma situação muito comum que ocorre a fratura. E no pós-operatório, né, operou a fratura, ocorreu a infelicidade, é fundamental uma boa reabilitação, é fundamental precocemente você trazer esse paciente à vida que ele tinha antes. Sentar, estimular, botar para andar logo. Tem algumas fraturas que você pode, né, não pode exigir tanto do paciente, porque teve o trauma cirúrgico, fica dolorido, fica inchada a perna, mas dentro de um parâmetro minimamente um consenso para que haja, entre a família também, uma reabilitação precoce. Isso faz muita diferença no resultado final e a gente espera que nossos idosos vivam muito, com uma qualidade de vida boa e, se por acaso acontecer de quebrar o fêmur, continuem com uma qualidade de vida boa no pós-operatório. Isso é muito possível. Bacana. Eu lembrei de só mais uma dúvida que eu tinha. A gente sabe que existem as casas de cuidados com idosos. Eu não gosto muito de chamar de asilos, mas a gente sabe que tem essas casas que alguns idosos moram Uhum. nela. Existe uma preocupação por parte da sociedade de ortopedia com relação a essas casas e sobre esses cuidados que a gente vem falando, luminosidade, disposição Uhum. das coisas no chão, tapete, banheiro. Como é que funciona isso, Carlos? Rapidinho, só para não tomar mais seu tempo. Em relação aos bots que você falou, É, na verdade, a gente preconiza que haja os mesmos cuidados do que teria na casa, né? Uma pessoa tá. que assista, o banheiro adaptado, tem algumas situações que tem um banheiro mais alto, um vaso mais alto, tapete antiderrapante, evitar aquele chinelinho que tem a sola de plástico. Né? Então, são cuidados assim, tanto em casa quanto nas casas de repouso,
o objetivo de prevenção e minimizar os riscos que possam levar a esse tipo de fratura que, apesar de a gente ter um resultado bom, mas é uma fratura que é uma situação que envolve um grande número de comorbidades. Então, o índice de óbito de pacientes que não são tratados da maneira mais adequada no pós-operatório, o índice de óbito de paciente, o paciente, esse tipo de fratura, em pacientes acima de 80 anos, 20% morre nos primeiros 2 anos. Então, se for um paciente negligenciado à reabilitação, a taxa de mortalidade é muito alta. A fratura de fêmur e suas comorbidades e suas síndromes, ela mata muito. Então, é muito importante que seja evitada e, se por acaso acontecer, que haja uma boa reabilitação para evitar essa série de complicações que a gente está vendo aí. Poxa, sensacional. Carlos, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Mesmo. Poxa, muito obrigado pela entrevista, pela live, pelo seu tempo. Eu fico muito grato. A Golds agradece você de coração. Aí acho que todos que entraram tiveram uma aula. Muito obrigado. Tá bom, amigo. Obrigado. Boa noite e um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Um abraço. Valeu, Tchau. abração.